Graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você de casa também, graça e paz, Deus abençoe. Cumprimente seu irmão que está do seu lado, dele a paz do Senhor Jesus. Expressa para ele a sua gratidão de estar do lado dele como irmão em Cristo. Diga para ele que Deus é bom, o diabo não presta. Você de casa fica ligado, que eu sei que o Senhor já está falando aos nossos corações. Hoje é um culto mais do que especial, o culto de Santa Ceia. Nós estamos aqui para fazer menção da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Ele que é vivo, Ele que está sentado à direita do nosso Pai, o Todo-Poderoso. Vamos para a palavra dessa noite, Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Queridos, o Senhor está na casa, o Senhor se faz presente. O motivo da manifestação da presença do Senhor aqui nesse lugar não é pelas paredes, pela cor dessa parede de fundo, não é pela cor das laterais, não é pela placa da igreja que está pendurada lá fora, não. O Senhor ele se faz presente aqui nesta noite pela mim e pela tua vida, porque nós somos a igreja do Senhor, nós pertencemos ao corpo de Cristo e nós estamos aqui para bendizer e adorar o seu santo nome. Hebreus capítulo 9, versículo 27 em diante diz: E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Pode tomar o teu assento, dando glória a Deus. Queridos, se você soubesse com toda certeza que este culto seria o teu último culto, o que você expressaria para o Senhor nessa noite? Talvez a forma que você entrou aqui, o que te trouxe, não seja para você adorar e bendizer o nome dele, mas se você tivesse certeza que seria o seu último culto, o que você mudaria na sua vida? Se você tivesse certeza que daqui a 30 dias você não estivesse mais aqui na terra para ter uma outra oportunidade de cear, qual seria o teu posicionamento pós sair dessa igreja? O que você faria ainda hoje aqui dentro desta igreja? Talvez você mudasse a tua percepção das coisas, talvez você viesse a dar mais ênfase a outras, talvez você olhasse com mais profundidade para dentro de você e iria entender que você está dando muita importância para coisas que não fazem sentido. Ou talvez você esteja aí com sua plena convicção de que a sua vida está diretamente ligada na vontade do Senhor. Então, se essa é aquilo que a motivação que fala dentro do teu coração, você está certo. Porque Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele falou nos seus últimos minutos de vida, ele falou: Pai, tudo está consumado. Nos últimos segundos, ele ali entregou a vitória para a sua igreja, ele fez o que ele tinha que fazer para retomar esse relacionamento com a humanidade, e está derramado essa graça sobre as nossas vidas. E há muitos que dizem que a graça é de graça, de fato para nós é de graça, mas para o Senhor custou a sua vida, o seu sangue precioso, que foi todo derramado lá no Monte Caveira pelas nossas vidas, declarando para céus e terra que nós temos a redenção por esse sangue. É o sangue que faz Satanás retroceder, é o sangue que retirou as nossas vidas das mãos do império das trevas e nos conduziu novamente para o reino da luz. Amém? A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz sobre as nossas vidas, sim ou não? A palavra de Deus, ela tem que ser como um manual. Ela, na verdade, não como um manual, mas ela tem que ser um manual do crente, do Filho de Deus, para que toda vez que
pararmos para analisar as Escrituras, buscar do Senhor, para quem quer casar, para quem já está casado, para quem quer uma resposta, sentar e meditar e olhar como que o que diz as Escrituras, porque dentro da palavra do Senhor tem receita para todas as coisas, sim ou não? Tem para engenharia, tem para saúde, tem tudo lá dentro da palavra do Senhor, nós temos tudo que nós precisamos. Inclusive, como ser família, como ser sacerdote, como ser marido, como ser esposa, como ser filho, enfim, como ser pastor, como ser obreiro, como ser ovelha. A Bíblia está recheada de informações. Então, esta palavra, ela tem que fazer parte do cristão. Nós não podemos viver no achismo, eu acho, eu penso, eu sinto, não. A Bíblia diz que enganoso é o coração do quê? Do homem. Então nós não devemos nos apegar em cima de achismo, baseado em doutrinas humanas, talvez demoníaca, e seguir uma vida errada, achando que está fazendo o que é certo, mas na verdade andando passos largos para fora da presença do Senhor. A Bíblia, ela tem que ser o nosso manual, ela tem que ser o nosso guia em todo o tempo. Tudo que nós devemos fazer, tudo que nós formos fazer, melhor dizer, nós temos que consultar as Escrituras do Senhor. Mas principalmente quando nós estamos caminhando num mundo corrupto e sujo e nós precisamos o quê? Analisar as Escrituras. Deixa eu ver o que Deus fala acerca dessas coisas. É noticiário para todo lado, muita informação acontecendo. O cumprimento da palavra do Senhor dos últimos dias está bem estampado, mas às vezes nós estamos acomodados no nosso mundo e nós estamos seguindo, é mais um pai que foi embora, é mais uma mãe que larga o filho na esquina, é mais um filho que mata a mãe, enfim. Mas na verdade é o cumprimento das Escrituras nos alertando que a vinda do Senhor está perto. E se nós não estivermos baseados dentro da palavra do Senhor, certamente nós vamos ficar de fora. Porque o Senhor, o bonzinho, o cordeirinho, o mudo, ele já veio, já fez a implantação do reino dele aqui na terra. Mas agora virá o Jesus o quê? O leão, aquele que vai vir buscar a sua igreja e pronto, não haverá misericórdia para aqueles que estão fora da posição. Por isso que nós não devemos ser guiados pelos nossos pensamentos, por doutrinas humanas. Nós temos que ser guiados pela palavra do Senhor. Porque quando Ele vier, Ele vai olhar para a sua vida, para mim, para a sua vida, e vai falar, esse de fato eu conheço. Porque Ele vai identificar os filhos dele, Ele vai identificar quem realmente está o servindo, quem estiver com a sua palavra dentro do seu coração. Davi falou isso, a tua palavra escondi aonde? No meu coração, para não pecar contra ti. Então não basta apenas nós termos conhecimento da palavra de Deus, nós temos que ter ela como a nossa prática de fé, de conduta, de vida, em todo o tempo. E sabendo de uma coisa, que os dias são maus. Se nós não vigiarmos, seremos o quê? Contaminados. O remédio amargo, às vezes é difícil tomar, é ruim, não é isso? Mas ele cura, sim ou não? Às vezes é um remédio que é ruim mesmo, amargo, terrível, mas se a gente toma, logo os sintomas da enfermidade vão embora. Mas a palavra de Deus, ela não é amarga, ela é doce. Então não há o porquê de ficarmos meio tímidos de mergulhar no livro sagrado, nas Escrituras do Senhor. E aqui nós lemos que aos homens é dado a morrer o quê? Uma vez só. Nós não temos o controle das coisas, da nossa vida, nós não temos o amanhã nas nossas mãos, nós não temos acesso. Eu sempre atendo pessoas que falam, pastor, eu estou preocupado, ansioso. Eu falo, querido, descansa no Senhor, porque o amanhã pertence a Deus, e se o teu amanhã não está pertencendo a Ele, é hora de você entregar nas mãos dEle. Porque de fato você vai ficar aí meio biruta, você vai perder sua paciência, vai ficar inquieto e nada você poderá fazer para o dia de amanhã. Nós fazemos plano, nós fazemos ali os nossos projetos, mas no final a gente fala, Senhor, que tudo seja conforme a tua vontade. Porque nós não sabemos a que dia nem que hora virá o convite, né? Vamos, filho, vamos subir para a glória, vem, você não sabe se amanhã você estará aqui. Eu não sei se, de uma coisa eu tenho certeza, daqui a 100 anos, todos nós não estaremos mais aqui na terra. Ou quem vai estar daqui a 100 anos, eu não sei. Talvez você seja um Matusalém aí, eu não sei. Mas enfim, eu tenho certeza que daqui a 100 anos eu não estarei mais aqui. E da velocidade que os tempos estão, queridos, caminhando, 100 anos é rapidinho. Comemoramos o Natal ontem praticamente, nós já estamos no mês 5, o ano já está indo embora. Então daqui a 100 anos,
é rapidinho para as coisas acontecer, e talvez você tenha mais 10, mais 15, eu não sei quantos anos eu tenho daqui para frente, mas de uma coisa eu sei, a minha certeza de quando vier para mim o convite, ou Jesus voltar, eu estarei com ele, sim ou não? Essa é a minha esperança. Mas para isso nós precisamos viver a palavra do Senhor dia e noite, porque a nossa tendência é inclinar para o pecado e para a maldade. Mas se a gente pegar a palavra e colocar no nosso coração e falar: Senhor, olha, muda, Senhor, pode tirar o que está sobrando, pode acrescentar o que está faltando, certamente Ele vai ter misericórdia de você, porque Ele é o Deus que cuida e zela pelos seus filhos. Quem de nós não chegou encrencado na presença dele, cheio como de aquela ovelha cheia de carrapicho, precisando ali ser cuidado? Todos nós temos alguma coisa para falar do nosso passado, mas ele vem, traz, ele zela, ele levanta pessoas para ajudar, para cuidar, para que a gente venha o quê? Ser limpo mais e mais, frutificando na presença dele. Mas isso, querido, não pode deixar, isso não pode, você não pode ter um retrocesso na sua caminhada. E o diabo, ele trabalha dia e noite para quê? Para criar pesar na tua vida, para você parar, para você deixar aquele gás da sua fé, da sua comunhão, e você começar a murmurar e ficar ali mais ou menos. Aí você começa a vir para a igreja se arrastando, aí você começa a diminuir a sua vinda para os cultos. Em casa você lia a Bíblia 3, 4 vezes ali por semana, você passa a ler 2, talvez uma vez por mês, e começa a esfriar, e isso é retrocesso. Nós devemos caminhar com o Senhor todos os dias das nossas vidas, os dias que nos restam. Hoje de manhã eu tive uma experiência, eu estava sentado na mesa para tomar café com a minha família, com alguns amigos, e Deus falou profundamente comigo. Ninguém ficou sabendo o que Deus falou, mas eu vou falar para vocês, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. E eu fiquei ali chorando, e o meu filhinho olhava para mim, a minha esposa olhava para mim, e Deus falando comigo. E queridos, não tem coisa melhor do que ouvirmos a voz do Senhor no nosso coração. É muito gratificante. Se nós colocarmos os nossos ouvidos para estar atento à voz dele, ele te dá direção para todo um dia, para todo um mês. E quantas pessoas Deus está gritando: olha, é assim, e a pessoa está lá como se fosse andando num shopping center. Eu sempre falo esse exemplo, como se você estivesse num shopping. Ninguém vai num shopping, aí eu vou lá no final, vou entrar aqui na primeira porta e vou até a última, porque é uma meta que eu tenho. Não, você vai entrar, você olha para uma loja, você olha para outra, entra em algumas e sai, às vezes compra alguma coisa. Ou seja, você está se distraindo naquela sua caminhada. Quantas pessoas também estão fazendo a mesma coisa, como se estivesse passeando no shopping center na caminhada com o Senhor? Não estão observando para o que a palavra diz. Quantas pessoas estão ouvindo o seu amigo de fé, estão ouvindo tanta doutrina, mas não escuta o que Deus quer falar no seu coração? Quantas pessoas não estão dando atenção à voz do Espírito Santo? Eu te digo uma coisa: sem dar ouvido à voz do Espírito Santo, a tendência para você fazer errado é muito grande, mas é muito grande mesmo, queridos. Então nós precisamos mergulhar na presença do Senhor e entender: o Senhor é o meu guia. Nós cantamos aqui porque o Espírito Santo nos guia, nos direcione. O louvor fala muito nos dedilhar do violão do pastor Astrogildo, e a nossa emoção vai ali à flor da pele, a gente começa a sentir o ambiente. Mas às vezes o Espírito Santo, ele quer que você sinta isso com a sua conexão com ele, sem precisar de uma melodia de uma canção. Às vezes ele quer falar com você na mansidão dele, lá no teu profundo, e falar: filho, não faça, ou filho, faça, ou filho, é dessa forma, é assim que você deve fazer. Então, queridos, abre os ouvidos espirituais para estar atento à voz do Senhor. Aos homens lhe é dado morrer apenas uma única vez, é uma vez só, ou seja, não existe outra vida. Esta é a vida que você tem o livre-arbítrio, esta é de agora. Porque a próxima que você terá na eternidade não será mais o teu livre-arbítrio que vai dizer, mas sim o que você decidiu nos dias de hoje, daqui para frente. Então nós estamos caminhando, e lá no final tem 2 caminhos, não existe 3 nem 4, é só 2. Céu e inferno. Vocês conhecem muito bem. Então, queridos, hoje é o dia que nós devemos decidir Jesus. É o dia que nós devemos dizer não para o pecado, não para nós mesmos. Quantas vezes
Eu olho e falo, Pai, a minha natureza, a minha vontade é essa, mas é a tua que eu vou fazer. E às vezes são situações que a gente não quer. Tem coisas que a gente não fala, Pai, mas não é bem assim e tal, mas eu vou fazer porque é o Senhor que quer. E lá no final a gente entende o quê? Nossa, como eu estava errado. Eu ia fazer uma besteira. Olha só comigo que acontece isso. Eu acredito que com vocês também. Então hoje a nossa decisão é o Senhor Jesus. E às vezes, querida, é contra a naturalidade das coisas. É você se apegar em fé, em coisas que não existem. É você confiar no amanhã que para você é incerto. É você olhar o ente querido que você ora, parece que piora as coisas. É você olhar para a situação que cada dia que passa aperta. Mas eu confio porque o meu Redentor, ele vive e ele reina. A mesma coisa é para a nossa salvação. É olhar para dentro de nós e falar, isso aqui para mim é bom, é gostoso, mas para o Senhor não. Então eu vou fazer a vontade do meu Deus. Acontece isso muito comigo, eu sei que não é só comigo. Quantas vezes eu vou fazer alguma coisa, nossa, que legal, que bacana, o resultado vai ser bom, é prazeroso. Mas aí eu lembro de quem? O Espírito Santo fala, calma aí, nem teu corpo é teu, a tua vida não é tua, tudo que tu tem é meu, isso não me agrada, vamos parar por aí. Opa, Senhor, amém, que seja feita a tua vontade. E às vezes é sonhos. Às vezes é sonhos que nascem dentro de você por determinadas coisas. Mas aí o Senhor vem, não é isso que eu quero para você. E muda a direção. Mas o importante é você estar caminhando com o Senhor. E lá na frente você vai saber que você estava completamente errado. Sabendo que o dia do Senhor se aproxima, devemos viver preparados para recebê-los. Ao homem é dado o quê? Morrer uma única vez. Uma única vez. Então, queridos, se nós não estivermos preparados para o grande, e a Bíblia diz que é o grande e terrível dia do Senhor, vivendo de qualquer jeito, certamente vamos permanecer de qualquer jeito na vinda dele. É tempo da igreja do Senhor buscar um estreito com ele. É tempo da igreja do Senhor tirar os olhos da terra, tirar os olhos das coisas naturais e depositar no reino espiritual do Senhor Jesus. Outro dia eu vi um vídeo, um pastor, gente, tome muito cuidado com o pastor de internet, muito cuidado, fala com muita eloquência, mas fala coisas que a gente vê claramente que é o espírito do anticristo falando. Ele falando das igrejas, essas igrejas que só falam da vinda de Cristo, essas igrejas que só falam do arrebatamento, essas igrejas que os pastores só levam a igreja a pensar no mundo pós aqui e nada interessa, errado. Nós temos que ensinar o povo a viver. Claro que você tem que aprender a viver aqui, mas de forma que agrade quem? O Senhor. Se o Evangelho não apontar você para Cristo, para renunciar, para você ter uma vida após a morte com o Senhor, querido, não é Evangelho. Não é Evangelho porque o mundo, ele já foi o quê? Julgado por Deus. E nós estávamos debaixo de uma sentença de condenação. Aí sabe o que foi que Deus fez? Eu vou enviar o meu filho para abrir uma oportunidade para que a humanidade tenha acesso novamente ao céu. E aí entra o que eu falei para vocês, que eu estava na mesa para tomar café e o Senhor falou comigo. Eu estava lendo primeiro aos Coríntios acerca do amor. E aí Deus falou assim para mim, ainda que eu desse o meu filho por você, pela igreja, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Então, em João 3,16 diz que Deus amou o mundo, a minha vida, o encrenqueiro do passado, de tal forma que Ele deu Jesus por mim. Você sabe o que é isso, cara? Você sabe o que é isso? A expressão do amor não é só do Calvário, mas é antes disso. Ele amou de tal maneira os pecadores, os enfermos espirituais, que Ele falou, vai lá, filho, eu vou te sacrificar, você vai voltar para o ventre materno, você vai para o ventre materno, vai ser neném, vai passar por todo o procedimento, vai ter necessidade de alguém te limpar, te dar banho, te dar leitinho na boca, de cuidar de você, você vai ter os primeiros passos, você vai cair, você vai levantar, igual qualquer bebê quando está crescendo, por amor de mim e por você. E quando Deus falou isso para mim de manhã, eu fiquei todo assim, emocionado, que eu falei, pai, mas é verdade. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja pregando, falando, cantando, simplesmente porque nós temos uma oportunidade, mas de fato o amor está longe.
Quantas vezes nós vemos para a igreja adorar a Deus, mas a gente vem se arrastando. Eu só vou porque eu preciso de uma bênção, eu só vou porque eu quero uma resposta. É a casa que Ele me prometeu que até hoje não chegou, é o filho que eu tenho orado e não tenho tido resposta. Eu vou lá mais uma vez colocar Deus contra a parede para que Ele venha me responder, para que Ele venha falar comigo. E a gente sai de casa até bravo com Deus. E às vezes o amor está um pouco distante. Aí Deus fala, mas não tem amor na tua entrega. Está faltando alguma coisa. E Ele falou para mim, filho, ainda que eu entregasse o meu filho pela tua vida, se não tivesse amor, não serviria para nada. E eu falei, pai, tudo é pelo amor. Tudo rege pelo amor. E Ele amou de tal maneira que o coração dele não suportou. Esse amor foi tão grande que Ele falou, vou dar ao meu filho o que eu tenho de melhor. João 3,16 está claro isso. Mas Ele mandou para os seus, e os seus não recebeu. Mas tanto quanto recebeu, Ele deu o que? Poder para serem feitos filhos de Deus. Essa é a vontade de Deus. É que nós sejamos filhos dEle. E o filho de Deus, ele tem que carregar as características de filho de Deus. Nós não podemos nos intitular filho de Deus e sair por aí chutando latinha, queridos. De qualquer jeito, cansado, ó céus, ó vida, desanimado, e Satanás lá batendo palma, é isso aí, vai lá. Mostra que teu Deus é um fracassado. E não é. Nós temos que levantar a cabeça e saber que o nosso Redentor, Ele vive, Ele reina para todo sempre. Tirar os nossos olhos espirituais, carnais, deste mundo que é corrupto e olhar para o céu, para o alto, de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Igreja do Senhor, muito em breve o Senhor virá para nos buscar. Muito em breve o Senhor virá novamente em glória para buscar a sua igreja. Nós devemos fazer desses tempos de hoje o nosso máximo para nos entregar para o Senhor, para mostrar para o diabo que nós não temos nada com ele e ele não tem nada conosco, e nós temos com o Senhor. Hoje é um culto de Santa Ceia, é um culto especial, porque para o suco de uva está representado aqui o sangue de Jesus, o pão, o seu corpo, ele precisou ser dilacerado. E Isaías diz que agradou o Senhor moê-lo pelas nossas vidas. Agora imagine um pai que tanto ama um filho, imagine eu moer o meu filho pequeno de 2 anos, o outro de 16 que está ali no fundo da igreja, aqui, moer pela vida de vocês. Que prazer vou ter nisso, queridos? Não tenho prazer. Mas ele sentiu agrado em moê-lo pelas nossas vidas. Então não é para vivermos de qualquer jeito. Medir a nossa fé no tamanho da nossa casa, da nossa conta bancária. Não é sobre isso. É sobre agradar o Senhor. É sobre você enfiar o dedo na cara do diabo e falar, aqui não, Satanás, aqui você não tem vez, porque aqui eu sou filho do Senhor, quem manda aqui é Ele, quem manda aqui sou eu como filho, e você tem que bater em retirada. E pronto, e acabou. E pronto, e acabou. O Senhor é meu pastor e Ele não pode me faltar. Ele nos faz deitar em verdes pastos. Deitar é descanso, pasto para a ovelha é alimento. Você deita. Enquanto você descansa, você come, Ele te dá, Ele te prospera, Ele faz acontecer. A enfermidade que você carregou aí há anos, você vai acordar e vai ver que não tem mais no seu corpo, porque você está descansando nos braços dEle. Mas Ele tem que ser o centro da sua vida. Ele tem que ser o maioral em todas as coisas. Tiago capítulo 4... versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É o que Tiago descreve sobre a humanidade. Nós somos como neblina. A gente vê denso, aquela coisa toda, né? Mas do nada some, vai embora. Assim é a humanidade. Quantas pessoas até fazendo parte do teu convívio e hoje não está mais entre nós? Quantas pessoas que você conheceu, a avó, o avô, a tia, o tio, um vizinho? Eu sempre brincava com os meninos, com a minha esposa, com meu filho, lá na minha rua, aqui em São Paulo. Toda vez que você acessava o endereço da minha casa, você
via foto de um senhorzinho na porta. Toda foto do Google que atualizava, ele estava na porta da casa dele. Ele ficava o dia inteiro na rua mesmo, assim, sentado. Não está mais entre nós. A próxima foto ele não vai ter mais. Não tem mais, né, seu Manuel? Foi embora. Nós não sabemos que dia que a névoa vai sumir. Eu não sei quantos dias mais o Senhor depositou para a minha vida, mas eu tenho que viver intensamente esse relacionamento. Porque nós somos o quê? Noiva de Cristo, sim ou não? Ou é só eu que sou? Somos noiva de Cristo. E a noiva tem que o aguardar, o quê? Ansioso, o dia do casamento. A minha esposa mesmo, quando era minha noiva, ela não aguentava mais de tanto esperar. Já estava ali jejuando, Senhor, apressa o tempo, porque eu quero meu noivo, eu quero meu esposo. Casamos. Assim nós temos que viver nos dias de hoje. Senhor, eu sou noiva do teu filho. Eu quero, eu aguardo, eu espero, eu amo. E como a pastora Tânia fala, não pode estar com as vestes sujas de ketchup, de sujeira. Tem que estar limpa, limpinho, adornado, aguardando o dia do noivo. Mas aí se ele encontra uma igreja murmuradora, reclamando, até no pecado, desculpa, mas a noiva vai ficar, parte dela, vamos dizer assim, né? E a Bíblia diz que 2/3 perecerão. E 1/3 passará pelo fogo. O fogo purifica, transforma, lapida, mas entrega o melhor que existe. Então, se você não está pedindo para o Senhor com esse fogo te purificar, você está atrasado. Se você não está almejando viver fazendo parte desse 1/3, você está perdendo tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. O que a Bíblia está dizendo? Melhor é ir no velório, é isso. Está lá o defunto deitado, já foi para ele, acabou, já está mudando de cor, todo mundo chorando, é lenço para todo lado, é choro, é pranto, é dor. Que a Bíblia está dizendo que é melhor ir nesse lugar do que ir onde tem banquete. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque se você olhar dentro de um velório, queridos, às vezes a pessoa, pastor, vem cá, dá uma palavra aqui, você fala, meu Deus, que palavra eu vou dar para esse povo? Porque não tem palavra mais de consolo. Vai falar para a mãe que perdeu o filho, vai falar para o filho que perdeu a mãe. Naquele momento parece que entra aqui, sai aqui, ele nem te escuta, porque as lágrimas são copiosas. A família inteira, os que já não está chorando, já chorou tudo, está lá assim, ó. Mas a Bíblia diz que é melhor ir nesse lugar, porque ali todo mundo faz reflexão. O que eu fiz com a mamãe? Eu não visitei ela nos domingos, eu não cuidei dela, daquela vez que ela pediu um suporte financeiro eu falei que eu não podia, porque a minha mulher ia brigar. O que eu não fiz pelo meu pai? Eu não joguei um futebol com ele, eu não fui lá abraçar ele. O que eu não fiz pela vovó? O que eu não fiz pelo meu amigo de fé, meu irmão camarada? Você começa a refletir, você pede para o tempo voltar atrás para você fazer tudo diferente. Por isso que a Bíblia diz, melhor você estar nesse lugar. Agora observe você, quando está num banquete, você não está nem aí para nada. Até se você está financiando o banquete, você arrebenta cartão, conta bancária, vai tudo embora. O importante é todo mundo comer, beber e ser feliz. E na segunda-feira você fala, meu Deus, gastei todo o meu cartão, agora só vou receber, sabe lá Deus quando. Não é isso? Mas naquele momento você não faz reflexão de nada. Então a Bíblia está nos dizendo, faça reflexão. Traga a memória da sua vida, o que você está fazendo dela. Reflita bem quais os seus conceitos, os preconceitos, tudo que você tem de certo. Reflita bem, Pai, o que eu estou fazendo e o que eu não estou fazendo contigo, para ti, por ti, em ti e comigo mesmo. Fazer uma autoanálise dentro de você mesmo, como diz as Escrituras, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas às vezes nós só fazemos isso quando nos deparamos diante da ceia, para participar da ceia, mas nós devemos fazer isso todos os dias. E às vezes, querido, eu te digo mais, está adiantado. Antes de pecar, vem o escape. A Bíblia diz isso.
Opa, eu vou fazer um autoexame de mim mesmo. Eu não posso fazer isso. Ah, mas eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas não posso. É você e você mesmo, brigando contra você mesmo. Eu não posso, eu não faço, porque isso desagrada o Senhor. Lembra do velório? Você, quando for no velório agora, você vai talvez refletir um pouco mais sobre isso. E que você não vá tão cedo e você reflita mesmo sem um velório. Mas nós devemos, queridos, refletir sobre a nossa vida. Porque o relógio, no tic-tac do relógio é vai, não é vai e vem, é vai. O tempo que nós chegamos aqui na igreja, ele não volta nunca mais. Vai ter sábado de novo, espero eu, se Jesus não voltar antes. Vai ter de novo, mas esse culto em especial não volta mais, já foi. Já virou passado. Então nós devemos refletir a nossa vida em todo momento. O que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou sendo como esposo, como eu estou sendo como esposa, como eu estou sendo como mãe, como pai, como vó. O que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou fazendo como filho de Deus, como servo de Jesus Cristo? O que eu estou fazendo de melhor para o meu Pai? Porque no grande dia, queridos, o livro das obras vai estar lá, tudo anotado. O que você fez, o que você deixou de fazer, o que você foi negligente. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder? Jesus está falando isso, é do homem que trabalha e ganha o mundo, é isso? É para a igreja dele. É para quem prega o evangelho. Ganhar o mundo e perder a sua salvação. É interpretar a Bíblia, mas não viver a Bíblia. É falar para você que você tem que mudar, que você tem que ser transformado, enquanto eu apenas sou um transmissor da palavra e eu não preciso viver ela. O sangue de Jesus tem poder. Tem que estar aqui dentro. Primeiro fala comigo, para depois eu passar para a igreja. Primeiro bate aqui, depois vai para vocês. Primeiro ele molda a minha vida para depois eu falar para ele mudar de vocês. Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas elas se levantaram. Todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que os vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam percebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Nós temos que ser conhecidos no mundo espiritual, mas principalmente por Jesus Cristo. Amém? E nós sabemos de toda a história. Apenas 5 desfrutaram desse casamento. É noite de refletirmos, e a partir de hoje, reflita todos os dias o que você precisa deixar, o que você precisa fazer. Se a sua lamparina talvez esteja furada, está faltando, está com pouco azeite, é noite de você se consertar com o Senhor e falar: Pai, eu não quero ficar de fora. Eu não quero saber nem onde que vende, nem onde que tem, eu quero daqui para o Senhor. Eu quero me consertar nessa noite. É o vestido que está sujo, limpa no sangue do Cordeiro. O tempo da graça já está derramado, mas vai chegar uma hora que vai se findar. E não vai dar tempo para voltar para comprar, para mudar, para fazer um jejum. Vamos abrir aqui um jejum de Daniel de 21 dias, para que quando eu voltar, aí sim eu já estou pronto para morar no céu. Não vai ter tempo para isso. Nós não sabemos o dia nem a hora. É um segredo de Deus para a humanidade, senão ficaria fácil. Muito fácil.
Peca, e agora eu vou me arrepender e vou, pai, eu quero ir para o céu. E você já viu aí quando morre algum artista, o cara cachaceiro, cheio de droga, de tudo que não presta, aí quando morre a mídia, mais um anjo foi para o céu. Quer dizer, o anjo não vai buscar não, ele mesmo já virou anjo aqui, já subiu como anjo. Aí coloca as asinhas nas costas, mais uma estrelinha para compor, vai nessa. Queridos, esse é o nosso tempo. Essa é a nossa oportunidade de fazer diferente. Você sabe mais do que ninguém onde você tem tropeçado. E se você não tem tropeçado, permaneça sóbrio, olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Sabe o que ele fez conosco? Ele falou, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Além dele ter feito uma grandiosa obra nas nossas vidas, ele nos transformou em algo útil. Imagine a terra sem sal. Imagine a terra sem luz. Que escuridão seria. E ele está dizendo que você é isso, sal. Você é isso, luz. É para você iluminar outras pessoas. É para você dar sabor para outras pessoas que estão aí fora, sem perspectiva de vida, na depressão, no caos da vida. E você se apresentar para ele como filho de Deus, dar um abraço e ministrar uma palavra e orar, falar, Espírito Santo, agora é contigo. Faça essa palavra mudar o coração dessa pessoa. É você arrastar aquela pessoa lá, eu sempre falo isso, o encrenqueiro do seu vizinho, traga para a igreja. Provar que Deus é real, que Deus é bom, que o diabo não presta, que aquele vício vai matar ele, vai levá-lo para o inferno. Que existe uma eternidade pós essa vida que nós levamos aqui. Hoje nós temos o controle, mas depois daqui não temos mais. Ou os anjos do Senhor vêm te buscar, ou os demônios vêm te buscar. Esse é o momento de estarmos ligados ao Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão nós ganhamos uma natureza, vamos dizer assim, uma pecaminosa mesmo, inclinada para o pecado. Vê uma criancinha, desde pequeno, começa a crescer, mal sabe falar, mas às vezes já tem uns sintomas que você vê que não é legal. Às vezes mente, sim ou não? Às vezes quer bater na mãe, quer bater no pai, quer gritar. Aí você olha assim, mas nem saiu da fralda, já está assim. Porque é a natureza. Então ele precisa entender que Jesus pode mudar tudo isso. Cancelar tudo isso. E dar uma natureza cristocêntrica para ele. Ser imagem e semelhança de Deus. Entende que nós somos pessoas que um dia foi rompido. O relacionamento com Deus foi dado uma natureza ruim para nós. Mas Cristo veio para mudar tudo isso. Então, querido, não adianta. Por mais que a gente tente esquivar, o pecado ele está sempre cruzando o nosso caminho. Às vezes no trânsito alguém te dá uma fechada, você já vê a vontade de acelerar e alcançar aquela pessoa, que é a natureza do ser humano. Quando vem a ofensa, mas você precisa fazer o quê? Contar de 1 a 100, a 200, a 300. Vai abençoado. Deus te abençoe. Mas te ofendeu, Deus te abençoe. Aí você mostra para o diabo que a sua natureza é de Cristo. Ah, mas comprou, não me pagou. Deus te abençoe e te multiplique. Deus tem muito mais para mim. Ah, mas me ofendeu, levantou calúnia. Deus te abençoe, não tenho nada contigo. Eu tenho uma natureza de Cristo. A Bíblia diz que ele intercedeu pelos seus transgressores. Cristo não se igualou ao nível daqueles que estavam batendo nele, matando ele. Ele ainda intercedeu. E nós temos que ser assim, queridos. A ovelha, quando vem a ofensa, ela baixa a cabeça. Lá na fazenda do meu avô tinha algumas ovelhas lá e eu via como que era. Dócil demais. Bobinha, sabe? E a Bíblia diz que nós temos que ser ovelhas. Agora o bode não, o bode levanta a cabeça, quer dar chifrada,
Quem nunca viu aqui um bode correndo atrás de alguém para dar chifrada? Bicho miserável aquele. Você corre, sobe na árvore, ele bate a cabeça na árvore porque ele quer acertar o bicho maldoso. Nós não podemos ser como bode. Temos que ser como ovelha. Você vai lá, dá um tapinha nela, ela volta e vem te cheirar de novo, porque ela é ovelha. A natureza dela é aquela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João capítulo 3, versículo 16. Vou ler de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crer, não pereça. Mas o reflexo aqui não está me ajudando não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar, para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Entenda que já tinha um julgamento. O mundo já foi julgado, já está tudo pronto. Já está decretado o julgamento do mundo. Aí Deus fez, vou mandar meu Filho como o elo, como uma oportunidade da humanidade reconhecer o seu pecado, abandonar os seus caminhos errados e sair desta condenação. E aquele que permanece ali no pecado, permanece numa vida de qualquer jeito, um pé lá e um pé cá, sabe o crente Raimundo? Um pé lá na igreja, um pé no mundo, aí fica submetido ao julgamento junto com o mundo. E não é isso que Deus quer. Por isso que nós devemos nos estreitar com o Senhor. Entregar a nossa vida para Ele e zelar por isso. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Entenda isso. Quem nele crê não é julgado. Se eu creio em Jesus, eu não posso ser julgado. Porque eu creio, eu acredito, eu sirvo, eu faço a vontade dele. O diabo ele não pode me julgar, eu não posso ser julgado pelo tribunal do Senhor, porque automaticamente o perdão de Deus vem sobre a minha vida. Eu estou livre da condenação do mundo. Eu não posso ser condenado. Ou seja, é um barco furado que está caminhando para o centro do oceano. Se você crê em Cristo, ele te oferece um barquinho novo para você pular e sair daquele naufrágio. Ah, mas eu prefiro porque eu nasci assim, eu morri assim, sabe o crente de Gabriela? Então vai afundar assim também. E Deus não tem prazer nessas pessoas. Então é tempo, querido, de nos abrigar no Senhor. O julgamento, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram. Entenda que amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Então isso indica o quê? Que eles também amavam. Me ajuda a pregar? Eles amavam também a luz. Não é isso que está escrito? Porque as suas obras eram más. Então eles amavam o que? Mais a luz, as trevas. E não amavam a luz o suficiente. Entende lá as 5 virgens? Tinha 5 prudentes que tinham azeite, tinha tudo que era necessário com uma quantidade suficiente para o casamento. Mas tinha 5 que amavam o noivo, esperava o noivo, mas lhe faltavam algumas coisas. Então alguma coisa tirava delas a quantidade de azeite suficiente. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Então, querido, tem pessoas que vêm para a igreja, que servem a Deus, eu amo Deus, eu choro na presença de Deus, mas quando sai da igreja, aí esquece o amor. Aí mostra que ama mais as trevas. Aí eu venho para a igreja, eu amo Deus, eu estou na presença, eu ouço um louvor, oro, eu choro na palavra, faço minhas devocionais, mas quando vem o pecado, eu estou caindo. Isso indica o quê? Que você está amando mais o pecado do que a Deus. Aí você vai sofrer o julgamento da parte do Senhor. Que amamos mais e mais e sempre, só Ele, e somente Ele, e só Ele, e só Ele. Que nos entregamos para Ele todos os dias. Já pensou se Ele amasse... eu vou amar meu filhinho aqui e não vou amar tanto aqui. Ele não entregava Jesus pelas nossas vidas. Mas Ele amou de tal maneira que eu sei que foi a mesma medida, porque Deus, Ele é amor.
Mas ele falou: filho, eu te amo, mas eu também amo esses encrenqueirinhos aí, que eu preciso salvar. É isso. E se Deus amasse mais Jesus e menos a nós, Pai, passa de mim esse cálice. Deus ia falar: filho, cai fora daí. Deixa, como diz o ditado, o pau quebrar pro lado desse povo aí, vem embora, não passa sofrimento não. Mas foi isso que Deus fez. Isaías disse que ainda agradou ele, moeu o seu filho, pelas nossas vidas. Então, querido, não vale a pena ficarmos retrocedendo a nossa caminhada com Deus por coisas banais. O que tem te prendido é a vida financeira, é o casamento que não está feliz. Coloca tudo diante do Senhor. Coloca a tua vida aos pés de Cristo. Pode falar: Senhor, sacode, balança, o que não presta pode derrubar de mim, pode tirar. Eu estou no propósito do Salmo 139, estou toda noite, ao deitar, eu oro aquele salmo, eu leio, e eu falo: Senhor, o Senhor me sonda, me conhece, sabe meu deitar, meu levantar. E aí os 2 versículos finais: me sonda, Senhor. Se tem alguma coisa que precisa ser tirada, pode tirar. Passa o sangue do teu filho. Me ajuda, porque eu não quero ir para o inferno não, querido. Eu não quero ir para o inferno. Lá só tem dor e sofrimento, e o principal não está lá, que é a presença de Deus. Hoje nós temos a escolha de sentir ou não sentir a presença de Deus. Enquanto Ele quer fazer morada, uns escolhem só sentir a presença, e lá no inferno não vai ter. A maior dor do inferno não é a dor do fogo, dos verdugos, não vai ser a presença de Deus que não vai estar lá. Pelo menos comigo, que eu não sou um mineral, eu sou humano. Às vezes quando a gente erra em alguma coisa, a gente sente uma tristeza no coração, a gente vê que o Espírito Santo não se agradou daquilo. Porque parece que ele dá uma: peraí, eu não posso compactuar com o que você falou aí não. Aí a gente sente aquilo ali: Pai, me perdoe, eu errei. Aí a gente sente a comunhão voltar de novo. Será que é só eu que sinto isso? Eu acho que eu sou diferente. É só comigo que acontece isso? Pois é, queridos. Agora imagine você ver uma eternidade sem essa presença. Imagine a eternidade sem a presença. Mais fogo. Chega em casa, liga o seu fogão e coloca o dedinho lá para você ver, só um pouquinho. Mas é só um dedo, a comparar de um corpo inteiro. Não queira ir para o inferno. E eu te digo que tudo que você fizer hoje, entregar nas mãos dele, é o melhor para a tua vida. É refúgio, é fortaleza, socorro bem presente. Não seja um teimoso na presença de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então não é depois, é agora. Se a sua vida é sua, só sua, entregue para o Senhor. Porque certamente você vai encontrar ela na eternidade com o Senhor. E eu tenho certeza que os dias que te restam sobre a terra, tudo darão certo. Tudo darão certo. Mateus capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Lembra do jovem rico? Ele não tinha condições de andar pelo caminho. Ele não tinha condições de entrar pela porta, por um motivo. Tinha os mandamentos, guardava os mandamentos, conhecia, citou lindamente para Jesus: eu conheço, Senhor, não está escrito? Aí Jesus conhece o coração do homem, a intenção, o pensamento. Tudo que tu tem, vende e dá para os pobres. Talvez era avareza, eu não sei. Não sei qual era o pecado financeiro que ele tinha, mas o Senhor falou: se liberta disso. E a Bíblia não menciona mais o nome daquele abençoado. E Jesus disse: eu sou o
caminho e a vida. Então, ele também diz: eu sou a porta. Aquele que entrar, entrará, sairá e achará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, primeiro você passa pela porta. Se tiver bagagem nas suas costas, você já vai ficar enroscado ali. Então tem que se libertar da bagagem. Não é isso? Nesse ministério nós aprendemos muito isso. Pastor, preciso confessar porque eu errei. Olha, porque se eu não confessar, meu irmão, aí já gruda um demônio aqui, já fica grudado aqui. Aí quando eu vou passar, ele vai pôr o pé, aí vai pôr o braço, aí você vai forçar e vai e não consegue entrar. É a bagagem do passado, das coisas que não se libertou. Quando você for, vai... E aí tem um caminho que é estreito. E aí, quem é o caminho? O que é perfeito. Como que você vai caminhar na imperfeição pelo caminho que é perfeito? É vida espiritual com Deus, querido. É largar tudo que não presta. Eu abro mão dos meus sonhos, das minhas vontades, dos meus desejos. Eu me lanço aos teus pés, Senhor. Mas não é se lançar para ficar chorando no chão como um bobo, não. É se lançar aos pés do Senhor para falar: Pai, muda o meu caráter, transforma a minha vida, muda a minha história, sonda o meu coração, vê se é um caminho mau, vê se é um mau pensamento. Que às vezes a gente passa por situação que a gente fala: meu Deus, parece que eu não sou crente. A minha vontade é de ir lá e pegar aquela pessoa e esfregar a cara no chão. Aí você vê que, meu Deus, eu preciso realmente mudar sobre isso. Eu estou espantado comigo agora. Não é isso? Ou é só o pastor que passa por isso? Aí eu passo, pai, eu preciso me consertar nesse ponto. Opa, passei um degrau, me consertei. Aí vem a situação, a prova de novo. Aqui não, Satanás, não vai me pegar não. Já fui curado. É assim? É, limpo-se mais. Limpo-se mais. Todos os dias. Até chegar o grande dia que ele vai falar: esse corpo não serve. Deixa eu te dar um corpo glorioso. Vou te dar um novo nome, porque isso daí não presta não. Vou te dar um novo nome, escrito numa pedrinha. Vou te dar uma coroa, porque você é rei. Você entende, querido? É tempo de vivermos a seriedade da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 15 em diante. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o amor do Pai é o que nos move. O amor do Pai é o que nos transforma. Lembra que ele amou de tal maneira o mundo que ele deu filho? Então, se você não está nesse amor, você está na condenação do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eternamente é nos tempos de hoje? É eternidade. Permanece firme. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 17, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Aqui é a oração de Jesus. Jesus fez uma oração pelo povo. Sabia que ele fez? Você vê lá a oração de Jesus. Fui ler isso. Hoje eu não conseguia ler essa oração de Jesus. Falei: meu Deus, é muito amor. E a gente é tão, sabe, dono de si mesmo. A gente acha que faz alguma coisa para Deus, a gente acha que agrada, que surpreende. Nossa, fui na igreja, preguei. Você vê que você não... É só pela graça dele, querido. Você fala: Pai, eu não mereço nada disso, mas o Senhor me ama tanto. E um pedacinho da oração dele: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem é a palavra de Deus?
próprio Jesus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele está falando de mim aqui, tá? Eu vim crer depois, através da palavra dele. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E um detalhe, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Nós estamos num mundo carregado de maldade, de coisas ruins, de pessoas ruins, de demônios para todo lado, tentando atrasar o nosso lado, tentando roubar a nossa coroa, tentando nos tirar da posição. E Jesus falou: eu não te peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Será que Deus ouve uma oração de Jesus? Então isso está sobre a mim e sobre a tua vida. Então no momento da dificuldade, clame aos céus. Fala: Senhor, que esta oração venha sobre a minha vida. Eu preciso estar livre dos perigos. Quantas vezes o diabo vem para ceifar a nossa vida? E a gente fala: só por Deus que eu passei por isso. Chega um problema, má notícia, só por Deus que graças a hoje eu consigo dar um bom testemunho. Porque está sobre você essa oração. Lembra de Daniel? Estava na Babilônia. Mas a Babilônia não estava em Daniel. Veio o decreto, ele fez o quê? Vamos orar. Vou continuar a minha vida, a minha relação com Deus. E o que acontece quando você é fiel a Deus? Ele move as coisas em teu favor. Então, queridos, não se contamine com as coisas desse mundo. Busque a presença do Senhor, esteja na presença do Senhor, continue agradando e fazendo a vontade dEle. Não permita que Satanás levante situação para te tirar da presença. Seja fiel em todo o tempo. Porque nós não sabemos a que dia nem a que hora vem o Senhor para as nossas vidas. 2 Pedro capítulo 3, para a gente terminar, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vai virar um caos tudo isso aqui que você vê hoje. Seu apartamento de luxo vai virar um caos, vai cair tudo. Imagine os aviões, os pilotos crentes, foi transladado, imagine onde esse avião vai cair. Os carros, as ambulâncias no trânsito, na marginal, aí na sexta-feira à tarde, imagine só quanto carro caindo dentro do rio, batendo, acidente para todo lado, e cadê o povo? A igreja do Senhor foi embora. Vai virar um caos essa terra, queridos. Hoje o caos é espiritual, mas se estivermos ligados no Pai, a gente passa, como diz o irmão Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus. Está passando pelo problema, glória a Deus. É a má notícia, glória a Deus. O problema chegou, vamos fazer um churrasco. Não é assim que o pastor fala? É desse jeito, queridos. Mas esteja no meio dos que vão ser resgatados por Jesus Cristo. Ele vai honrar a tua fé, Ele vai honrar a tua caminhada com Ele. Ele vai honrar o nome dEle que está sobre a tua vida. Ele vai honrar a tua fé, a tua crença, o teu choro, a tua lágrima. Ele vai te honrar. Segura mais um pouquinho. Tenha mais paciência, continue confiando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.